Talvez você já tenha dito alguma vez: eu estou cansado. Mas não é aquele cansaço que uma boa noite de sono resolve. Você dorme e acorda cansado. Tem um dia tranquilo, mas não consegue realmente relaxar. Senta para descansar e parece que existe alguma coisa dentro de você dizendo que deveria estar fazendo alguma coisa. E às vezes o mais estranho é que nem existe um problema acontecendo naquele momento, mas o seu corpo continua esperando que alguma coisa aconteça, como se você estivesse sempre preparado para resolver o próximo problema, sempre esperando uma notícia, uma cobrança, uma discussão, uma dificuldade, um imprevisto. E talvez seja exatamente por isso que você esteja tão cansado. Talvez você não esteja cansado da vida. Talvez esteja cansado de viver em estado de alerta. Há pessoas que passaram tanto tempo precisando ser fortes que já não sabem mais como é simplesmente estar em paz. Elas aprenderam a resolver, a prever, a controlar, a cuidar de todo mundo, a pensar no que pode dar errado, a se preparar para o pior. E aos poucos isso vai deixando de ser apenas uma forma de enfrentar alguns momentos difíceis. Vai se tornando uma maneira de viver. Você entra no ambiente e percebe imediatamente quem está irritado. Recebe uma mensagem e antes mesmo de abrir já pensa: o que aconteceu? Alguém demora a responder e a sua mente começa a criar hipóteses. Surge uma conta, um problema familiar, uma dificuldade no trabalho e imediatamente todo o seu organismo entra em ação. Você pensa, analisa, calcula, imagina, tenta prever todos os cenários. E quando finalmente aquele problema termina, você não descansa. Você procura o próximo, não porque quer sofrer, mas porque se acostumou a viver assim. É como se o seu organismo tivesse aprendido uma frase silenciosa: não relaxe demais, alguma coisa pode acontecer. E isso pode ser muito desgastante, porque viver em estado de alerta não significa apenas ter preocupações. Significa não conseguir abandonar completamente a sensação de que você precisa estar preparado para se defender de alguma coisa. E há um detalhe importante nisso: depois de algum tempo, podemos começar a confundir tensão com responsabilidade. Achamos que, se relaxarmos, vamos nos tornar irresponsáveis. Que se pararmos de pensar no problema, ele ficará maior. Que se não estivermos preocupados, alguma coisa vai escapar do nosso controle. Mas preocupação e responsabilidade não são a mesma coisa. Você pode ser responsável sem viver angustiado. Pode cuidar da sua vida sem carregar o mundo inteiro nos ombros. Pode resolver um problema quando ele chegar sem passar os 3 dias anteriores sofrendo por aquilo que talvez nem aconteça. E talvez uma das coisas mais difíceis seja perceber que muitas vezes o perigo já passou. Mas continuamos vivendo como se ele ainda estivesse aqui. Existem experiências que nos ensinam a estar sempre atentos. Uma fase financeira difícil, uma doença na família, um relacionamento complicado, um ambiente cheio de conflitos, anos precisando resolver tudo sozinho. Perdas, decepções, insegurança e mesmo depois que a situação muda, alguma coisa dentro de nós continua repetindo o velho comportamento. Você muda de lugar, muda de fase, muda de pessoas, mas continua esperando que a história antiga volte a acontecer. É como sair de uma tempestade e continuar andando pela casa com o guarda-chuva aberto. A chuva acabou, mas você ainda não percebeu. Eu não estou dizendo que devemos ignorar os problemas da vida. Eles existem, dificuldades existem, imprevistos existem. Todos nós atravessaremos momentos que exigirão força. A questão é outra. Você precisa continuar em guerra quando não existe nenhuma batalha acontecendo? Pense nisso. Quantos momentos bons você já atravessou sem conseguir aproveitá-los porque estava preocupado com o que poderia acontecer depois? Quantas vezes você teve uma tarde tranquila, mas somente resolveu buscar alguma coisa para se preocupar? Quantas noites você poderia ter descansado, mas ficou repetindo conversas que já tinham terminado? Quantas vezes alguém disse: relaxa, e você pensou: eu não consigo. Talvez porque relaxar também seja algo que precisamos reaprender, principalmente depois de muitos anos vivendo em tensão. Para algumas pessoas, a paz chega e parece estranha. O silêncio incomoda, um dia sem problemas parece suspeito. É curioso, mas acontece. Por
Porque aquilo que repetimos durante muito tempo começa a parecer familiar, e o familiar nem sempre é saudável. Às vezes é apenas conhecido. Você pode ter se acostumado tanto à ansiedade que a tranquilidade parece vazia. Pode ter se acostumado tanto à correria que descansar produz culpa. Pode ter se acostumado tanto a resolver problemas que quando não há problemas você não sabe muito bem o que fazer consigo mesmo. E talvez seja aí que começa uma mudança profunda. Quando você percebe que não precisa esperar a próxima crise para se permitir viver. Você pode começar a construir pequenos momentos nos quais ensina a si mesmo: neste momento, eu estou seguro. Não amanhã, não quando tudo estiver resolvido, não quando tiver dinheiro suficiente, não quando todas as pessoas da sua família estiverem bem, não quando ninguém estiver precisando de você. Agora, neste momento. Pergunte a si mesmo: existe algum problema real acontecendo exatamente agora? Se existe, eu posso fazer alguma coisa a respeito neste momento? Se posso, faço aquilo que está ao meu alcance. Se não posso, talvez eu não precise resolver mentalmente 100 vezes aquilo que ainda nem chegou. Isso parece simples, mas é uma mudança enorme. Porque nos ensina a separar duas coisas: o problema real e o sofrimento antecipado. Muitas vezes o problema dura 1 hora, mas nós sofremos durante uma semana inteira antes dele acontecer. Criamos conversas, criamos finais, criamos rejeições, criamos perdas, criamos tragédias completas dentro da nossa cabeça. E depois descobrimos que quase nada aconteceu daquela maneira. Quanto da nossa energia vai embora tentando controlar o que ainda não existe? Talvez seja a hora de recuperar um pouco dessa energia. Comece pequeno. Quando tomar seu café, tome café. Quando regar uma planta, regue a planta. Quando estiver conversando com alguém de quem gosta, esteja ali. Quando sentar no quintal, não transforme aqueles 5 minutos em uma reunião mental sobre todos os seus problemas. Observe o céu. Escute os pássaros. Olhe a luz atravessando uma folha. Respire. Talvez pareça pouco, mas essas pequenas pausas dizem ao nosso interior: nem todo momento precisa ser uma emergência. E existe outra coisa que precisamos aprender: nem tudo precisa de uma resposta imediata. Nem toda mensagem precisa ser respondida agora. Nem toda provocação merece reação. Nem toda preocupação precisa ser alimentada. Nem todo pensamento merece ser acreditado. Há pensamentos que aparecem apenas porque sua mente aprendeu a procurar perigo. Você não precisa seguir todos eles. Pode simplesmente perceber: minha mente está tentando me proteger novamente. E então voltar para o presente. Porque no presente talvez exista muito mais paz do que você imagina. Talvez nesse momento exista uma casa, uma cadeira, um café, uma janela, uma árvore, uma pessoa querida, um animal dormindo perto de você. Um fim de tarde. Alguma coisa pequena e real que a sua preocupação estava impedindo você de perceber. E talvez seja exatamente assim que começamos a sair do estado de alerta. Não esperando uma vida perfeita, mas percebendo os momentos em que a vida já está tranquila. Porque a paz raramente chega fazendo barulho. Ela costuma chegar devagar, em pequenos espaços. O problema é que quando estamos acostumados ao caos, podemos nem reconhecê-la. Por isso, hoje eu quero fazer um convite a você. Observe-se, sem julgamento. Perceba quantas vezes durante o dia você se prepara para um problema que ainda não aconteceu. Quantas vezes seu corpo fica tenso sem necessidade? Quantas vezes você sente culpa por descansar? Quantas vezes tenta controlar aquilo que não depende de você? E nesses momentos, diga para si mesmo: eu não preciso resolver agora aquilo que ainda não aconteceu. Respire. Olhe ao redor. Volte para onde seus pés estão. Existe vida acontecendo aqui. E talvez você tenha passado tempo demais esperando que a próxima coisa ruim acontecesse. E tenha esquecido que coisas boas também acontecem enquanto esperamos. Você não nasceu apenas para sobreviver aos problemas. Você nasceu também para experimentar a beleza, para criar, para rir, para descansar, para contemplar, para amar, para descobrir coisas novas.
para caminhar sem saber exatamente aonde todas as estradas levam. A vida não pode ser apenas uma sequência de batalhas vencidas. Em algum momento, precisamos aprender também a pousar a espada. Talvez você tenha sido forte durante muito tempo. Talvez essa força tenha sido necessária. Honre essa força. Ela trouxe você até aqui. Mas existe uma nova forma de força que talvez a vida esteja tentando ensinar agora. A força de não viver permanentemente preparado para lutar. A força de confiar um pouco mais. A força de descansar sem culpa. A força de aceitar que você não controla todas as coisas. A força de perceber que quando um problema chegar, você lidará com ele. Como já lidou com tantos outros. Você não precisa sofrer antecipadamente para provar que está preparado. Talvez hoje você possa simplesmente viver este dia, só este. E se alguma coisa precisa ser resolvida amanhã, amanhã você estará lá. Mas hoje você está aqui. E talvez seja a hora de finalmente permitir que o seu corpo perceba isso também. Se essa reflexão falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho a paz. Talvez seja apenas uma frase, mas também pode ser um compromisso. Um compromisso de começar pouco a pouco a sair desse estado de alerta e voltar a habitar a própria vida. Eu espero você na próxima reflexão. E até lá, cuide da sua paz. Ela também merece ser protegida. Parameshwari.